Provérbio 31, de 10 a 31. Diz o texto: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Oremos. Querido Deus, sem a Tua instrumentalidade, sem a Tua iluminação, Deus, não viemos aqui fazer nada, Pai, porque dependemos de Ti, Pai, do Teu olhar de misericórdia, de amor, nos instruindo. Portanto, querido, abra os nossos olhos, mentes, ouvidos, corações, para entendermos e internalizarmos aquilo que Tu tens para nós, e que essa palavra, Deus, não se detenha tão somente conosco, mas que possamos sim, Deus, ser boca Tua, aonde quer que o Senhor nos leve, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Chegamos então, queridos, no nosso último provérbio dessa nossa série de sermões aí no livro de Provérbios, e o que percebemos é que esse livro trata de muitos temas importantes da nossa vida prática. E um tema recorrente de todo o livro é justamente essa temática da família. Já falamos aqui sobre o relacionamento entre pais e filhos, tanto do ponto de vista dos pais, quanto também, claro, dos filhos. E aqui, nesse capítulo 31, dos versos 10 a 31, temos um poema à mulher virtuosa. Esse provérbio 31 está ligado a um homem chamado Lemuel. Ele foi um rei não israelita e agora repassa a sabedoria que lhe foi dada por sua mãe. Os primeiros versos desse capítulo orientam então como ser um líder sábio e justo. E o poema final, nos versos 10 a 31, é como que um acróstico, um poema alfabético. Cada linha se inicia com uma nova letra no alfabeto hebraico. O poema inteiro é sobre a mulher de caráter nobre. Uma mulher que vive de acordo com a sabedoria do próprio livro de Provérbios. Ela nos é apresentada como um modelo de alguém que aceita a sabedoria de Deus e que consegue agora converter isso em decisões práticas na sua vida diária, no trabalho, em casa, na família, na sociedade. O fato de ser escrito nessa forma, como um acróstico, não é por acaso. Na verdade, servia até para auxiliar aqueles pais israelitas a instruírem os seus filhos e filhas, a memorizar então esse poema e assim utilizá-lo no seu dia a dia, na vida diária de casa. E que tipo de mulher então esse poema nos descreve? Veremos aqui as características, não só da mulher, mas até mesmo da pessoa que coloca em prática a sabedoria de Deus na sua rotina, na sua agenda. Em primeiro lugar, essa mulher é uma mulher de caráter,
Versos 10 a 12 nos mostram isso. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbio 3,15 também, queridos, nos afirma que a sabedoria ela é mais importante que as riquezas. Da mesma forma, o caráter é mais valioso do que qualquer joia. Não pense, querido, que o casamento ele tem o poder, por exemplo, de mudar o caráter de uma pessoa. Uma vez que há falhas de caráter ali no marido ou na esposa, o casamento só irá, na verdade, acentuar, por vezes, essas falhas. Por isso, o convite de Deus é que vivamos os nossos relacionamentos, os nossos casamentos com confiança, buscando harmonia no nosso lar. O marido dessa mulher virtuosa, ele não teme, nem suspeita de nada enquanto trabalha, porque sabe que ela tem sim caráter e fará apenas o que é bom para ele e para os seus filhos. Quantos casamentos, queridos, poderiam ser melhores se os cônjuges lembrassem de colocar em prática os votos que fizeram quando lá atrás na cerimônia de casamento. Votos de fidelidade, de amor, um com o outro e também amor com Deus. O verso 12 nos fala que ela está preocupada com o bem-estar de seu marido todos os dias, ou seja, ela verdadeiramente se preocupa, não é algo ali superficial, momentâneo, e além disso, essa preocupação é sim uma preocupação constante, ela não depende das circunstâncias, dos momentos, porque nos diz o texto, todos os dias da sua vida. Em um relacionamento, querido, seja ele qual for, mas principalmente o casamento, pelo alto grau de intimidade, de proximidade, é comum que alguns dias sejam sim mais difíceis do que os outros. Problemas, obrigações, questões externas ao casamento. Mesmo assim, essa mulher ela não perde o foco em agradar o seu cônjuge. Assim devemos também ser, queridos maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos. Um crente de verdade que deseja refletir o caráter de Cristo, não deixa seus pensamentos, as suas atitudes agora se impregnarem com o pecado. Um pensamento pecaminoso, queridos, é aquele que faz justamente o oposto do que essa mulher virtuosa faz. Esse pensamento ele não é digno de confiança, não gera ao outro a segurança necessária. E claro, se tem alguém que para nós é sinônimo de segurança, sinônimo de fortaleza, de proteção, é Cristo. Por isso, o caráter a ser espelhado nos nossos relacionamentos deve sempre ser o dele. Além disso, queridos, a segunda característica dessa mulher é que ela não tem medo de trabalhar. Versos 13 a 22 nos mostram isso. Há até um nome para isso, né, queridos? Ergofóbico. Quando a pessoa tem uma aversão, medo de trabalho. Versos 14 e 15, então, nos mostram que ela, ao contrário, sai para comprar comida para sua casa. Verso 16, ela vende uma propriedade, planta uma vinha, ela acorda cedo e logo ali se ocupa de tarefas. É como aquelas pessoas que, na noite anterior, planejam ali o seu próximo dia. Porque não adianta também, queridos, ela só trabalhar de forma cega e atabalhoada, mas nos dá a impressão que ela se planeja, organiza o seu dia com antecedência e assim ela consegue então realizar as tarefas que se propôs. Verso 17, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela faz, queridos, esse seu trabalho com vigor, coloca mesmo ali a mão na massa. E nos versos seguintes, observamos que ela também ajuda os pobres e provê roupas aos seus filhos. Ou seja, alguém que não trabalha tão somente em benefício próprio. Apesar dessa grande demanda de trabalho, ela não perde também essa sensibilidade ao outro. Quantas vezes nós, pelo volume dos nossos afazeres,
acabamos deixando de lado coisas tão importantes, marcas do verdadeiro cristianismo, que é o olhar ao próximo. Ela não perde isso. Mesmo com seus muitos afazeres, o seu coração é um coração que ainda transborda compaixão. Provérbios, capítulo 14, verso 21, fala assim: o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. E veja, mesmo com essas atividades, com tudo isso, ela faz tudo com excelência. Ela veste seus filhos de lã escarlate, se veste com linho fino e de púrpura, e ainda faz roupas de linho fino e as vende. Verso 24. Para muitos, queridos, encher-se de trabalho é sinônimo de que estão ali cumprindo a sua cota. Cota como marido, como funcionário, cota como um filho. Pronto, estou fazendo a minha parte, agora ninguém pode falar que eu sou um preguiçoso, que não faço nada. Mas qual a qualidade daquilo que você faz? O que está em seu coração de fato ao desempenhar a sua função, o seu trabalho, a sua atividade no lar? Essa mulher certamente tinha alegria em servir, glorificando ali a Deus no seu trabalho. Esse deve ser também, queridos, o nosso objetivo. Um serviço como o de Cristo, com excelência, com amor. Um serviço que se compadece pela dor, pela necessidade do outro. Ai de nós, queridos, se Cristo não nos enxergasse com lentes de amor, com lentes de compaixão, com lentes de graça. Seres tão pecadores como nós, tão dependentes, tão rebeldes, tão egoístas. No entanto, Ele pensava em nós ali na cruz do Calvário, por amor. Em terceiro lugar, essa mulher contribui também para o bom nome do seu marido. Verso 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. A porta da cidade, queridos, era o lugar onde se realizavam ali as transações comerciais, e muito provavelmente seu marido era um dos anciãos daquela comunidade. Essa mulher, ela não buscava se sobrepor ao marido, mas desempenhava as suas funções, de modo então a facilitar o trabalho dele. Ao procurar cumprir seus papéis dentro da vontade de Deus, o marido e a esposa devem complementar-se. O marido sábio reconhece os pontos fortes da esposa e permite que agora ela compense os seus pontos fracos. Tanto a liderança quanto a submissão no lar são provas de amor, de obediência, e uma não anula a outra, queridos. Mesmo de forma invisível, a mulher virtuosa contribui com o trabalho, com o bom nome do seu marido. Reverendo Hernandes Dias Lopes comenta: um homem que sai para o trabalho sabendo que sua casa está em paz, que seu lar está bem estruturado, que os sentimentos estão serenados, tem maior chance de ser mais bem-sucedido em suas lides. Por outro lado, um homem que sai para o trabalho depois de uma discussão com a esposa, deixando para trás relacionamentos feridos em um lar transtornado, não tem paz para trabalhar, nem cabeça para avançar em sua profissão. Portanto, queridos, marido e esposa precisam de sabedoria do Senhor, se utilizando dela para servirem um ao outro, suportando um ao outro, amando um ao outro, sem disputas, sem invejas, mas colocando como centro do seu casamento, não a si mesmos, mas Cristo. E em quarto lugar, a mulher virtuosa, ela encara o futuro com segurança. Verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Na Bíblia, estar vestido de algo é um modo de dizer que aquilo faz parte da sua vida, e vindo a refletir, inclusive, no seu caráter e também na sua conduta. Ela encara os problemas e as dificuldades do futuro com segurança,
porque é uma mulher de fé, que sabe que Deus está com ela e com a sua família. E veja, ela se preocupa, queridos, com a sua aparência, mas valoriza ainda mais a beleza interior. Ela investe mais na beleza do seu caráter do que na sua aparência. No mundo em que vivemos, que supervaloriza aí a aparência física, por vezes nos percebemos até mesmo reféns dessa realidade. Quando abrimos as redes sociais e julgamos o outro por ter ou deixar de ter algo, agir com a sabedoria de Deus é quando eu não me deixo contaminar por esse tipo de conduta, mas entendo que preciso sim investir no meu caráter, na minha vida espiritual. Só tem segurança no futuro, queridos, quem de fato repousa a sua confiança, a sua esperança em Cristo. E fazendo assim, não se importa com ter ou deixar de ter dos outros, uma vez que o maior dos presentes já recebeu, que é a vida eterna com Cristo, pela graça. Em quinto lugar, a mulher virtuosa, ela ensina a sabedoria com competência. Verso 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela instrui os filhos na sabedoria de Deus, preparando-os para quando tiverem aí o seu próprio lar. Mesmo sendo uma pessoa de sucesso no seu trabalho, ela não se esquece da sua casa, do seu lar. Era antes de tudo, queridos, uma mãe. E sabemos bem que em grande parte dos lares são as mães que passam mais tempo com os filhos. Ela instrui seus filhos na sabedoria, ou seja, faz com que eles percebam a vida com os olhos de Deus. Os filhos precisam sim de uma casa, precisam de comida, roupas limpas, educação, mas precisam também de palavras de sabedoria, instrução na palavra. Essa mãe, queridos, ela não apenas instrui, mas se interessa pela vida de casa. Quantos pais, por vezes cansados aí de um dia atarefado de trabalho, deixam aí passar excelentes oportunidades de interagirem com seus filhos, instruí-los sobre aquilo que passaram ao longo do dia. Sem dúvida existem sim os dias que nós estamos mais cansados, mas veja se esses dias cansativos não estão se avolumando demais, de forma que a exceção vire regra, e esse sentar com os filhos, ouvi-los, instruí-los, passe a ser apenas esporádico. Essa pedagogia da mulher virtuosa, que ensina a sabedoria com competência, é para todos nós, pais, que entendem o seu papel na vida de seus filhos e buscam em Cristo a força, a condição de instruí-los na bondade. Em sexto lugar, ela é uma mulher elogiável, que dá bom testemunho. Versos 28 a 31. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Se tem um ambiente, queridos, onde nós somos vulneráveis, onde nos conhecem e sabem sim dos nossos defeitos, dos nossos erros, é o ambiente de casa, o ambiente familiar. No entanto, ela é reconhecida por seus filhos e por seu marido como uma mulher ditosa, ou seja, uma mulher feliz, uma mulher bem-aventurada, uma mulher que semeou ao longo dos anos amor ali no seu lar, e agora então ela colhe esses frutos. Ela ensinou seus filhos com sabedoria e recebe agora deles o retorno de todo esse investimento. E veja como essa questão também do exemplo para Israel era tão importante.
Não é por acaso que vemos também o pai elogiando a esposa e os filhos elogiando também. O marido, ele deve reconhecer os esforços da sua mulher e, fazendo isso perto dos filhos, os ensina também a serem assim, gratos, que dão honra a quem merece honra. Esse marido, queridos, vê sua esposa como uma mulher que supera todas as outras. E também nós, assim como maridos, devemos proceder. Como falamos antes, esse mundo de aparências lança diversas tentações aos nossos olhos, tentando aí nos seduzir das mais diversas formas. Ceder a essas tentações é menosprezar a sua família, a sua casa. E é isso que faz o pecado. Nos leva por caminhos absurdos, caminhos de vergonha, caminhos de morte. O verso 30, então, nos mostra o segredo dessa mulher. Ela teme ao Senhor. A mulher que anda com o Senhor, que deseja agradá-lo no seu dia a dia, tem uma beleza que não se apaga. O temor do Senhor, queridos, é quando vivemos de acordo, sim, com a sabedoria revelada em Provérbios, nas Escrituras Sagradas. E o verso 31 nos mostra que a sua vida é como um testemunho também para os outros. Se ela é honrada aqui, em sua casa, em sua família, o restante da sociedade também vê valor. Não se engane, pensando que o certo é aquilo que se prega por aí, que certos movimentos pregam, que certas filosofias aí advogam, outros papéis para as mulheres, papéis bem diferentes do que esses que nós aqui estamos observando. Movimentos, queridos, que distorcem, deturpam o ideal do Senhor para uma família. E mesmo que ela não ganhe o devido valor perante o mundo, certamente ela receberá a honra devida quando estiver diante do seu Senhor. Esse belo tributo, queridos, a uma esposa e mãe temente a Deus, revela a todos nós cristãos como proceder com sabedoria seguindo ao Senhor. Se Provérbios começou com as palavras de um pai a um filho sobre a necessidade de ouvir a sabedoria, agora o livro termina oferecendo as palavras de uma mãe ao seu filho Lemuel sobre a mulher que vive com sabedoria. E claro, quem é a sabedoria encarnada? Quem é a sabedoria de Deus revelada? Quem é aquele, queridos, cujo caráter desejamos espelhar ardentemente? Cristo Jesus. Portanto, você quer sabedoria? Quer ser para a sua família esse ideal? Apegue-se a Cristo. Provérbios descreve a Jesus, que é o nosso modelo, o nosso Redentor, a nossa força. Uma vida sábia como a da mulher virtuosa está ao nosso alcance, porque assim como Jesus nos redimiu pela graça, Ele também nos habilita pela graça. Jesus é aquele, como Colossenses 2,3 nos diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vamos orar, irmãos. Quero aqui orar por você que de alguma maneira entendeu essa mensagem, falando forte ao seu coração. Que você, nesse tempo, ore ao Senhor, rogando ao Senhor que lhe dê sim sabedoria, orientação, discernimento, que as propostas, por vezes sedutoras do mundo, que batem à minha e à sua porta,
não entrem, não façam morada nos nossos lares, nas nossas famílias, mas que seja assim a palavra da bondade, que seja assim a palavra de Deus que encontre abrigo nas nossas casas, nos nossos corações. Querido Deus, somos o Teu povo e Te louvamos, Pai. Te louvamos por essa nossa série de exposições em Provérbios, como aprendemos, Deus. Principalmente sobre essa questão da sabedoria. Nos percebemos de fato tão incapazes, tão egoístas, mas a palavra de esperança que nós temos é Cristo. Toda a sabedoria encontra-se nele, ele é a própria sabedoria encarnada. E é nele, Deus, que nós aqui desejamos nos apegar. Somos a tua igreja, somos o seu próprio povo, o seu próprio corpo. Portanto, se há alguém aqui, Deus, que deseja mais e mais crescer em sabedoria, em comunhão contigo, em intimidade com o Senhor, ó Deus, ouça essa súplica, esse clamor, essa oração. E a nós, Deus, filhos, pais, mães, esposos, esposas, ó Deus, misericórdia, que o Senhor venha, Pai, e trate as feridas, os corações que precisam tanto, Deus, da Tua maravilhosa intervenção, da Tua boa mão sobre cada lar. É a nossa oração, Deus. Ser conosco também nessa semana que, de forma tão maravilhosa, iniciamos ela em Tua casa, que o Senhor continue a nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Seja assim, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.